Então vamos. Olha, nós paramos exatamente aqui, ó. Nós vimos a questão lá do protocolo, em que nós falamos a respeito da camada de ozônio, não é? E ao falar da camada de ozônio, nós vimos que a maior parte dos países, a maior parte assinou aquele documento se comprometendo a reduzir a quantidade de material que hoje funcionaria como CFC para acabar com o meio ambiente, não é? Pois bem, agora nós vamos falar de um relatório muito importante, que é o relatório Brundtland. Olha o nome dele, relatório Brundtland. Um nome assim, muito complexo, ele também é chamado de documento, chamado de Nosso Futuro Comum. Tá? É a mesma coisa que Nosso Futuro Comum. Ele foi publicado em 1987. Tá? E pela primeira vez no mundo, surge uma expressão que hoje todos nós a utilizamos. Quando vamos falar acerca de meio ambiente, quando vamos falar sobre meio ambiente, é comum nós falarmos sobre desenvolvimento sustentável. Né? É a expressão que está na moda. Sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, né? Então é o que está na moda hoje. E o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Olha que bacana. Finalmente, nós chegamos num consenso. Qual que é o consenso no qual nós chegamos? O consenso é esse, que o desenvolvimento, ele precisa existir. Não adianta eu falar que vamos preservar as florestas e não deixar ninguém derrubar uma árvore. Isso não existe. Nós precisamos, sim, das árvores para nós vivermos no dia a dia. Precisamos da madeira, né? Para nós construirmos quase tudo. Então, seria uma hipocrisia nós falarmos que não vamos utilizar, que não vamos nos utilizar do meio ambiente. O que esse relatório Brundtland propõe? Que haja um desenvolvimento baseado da seguinte forma, que nós satisfaçamos as necessidades que temos hoje. Nós não podemos deixar de satisfazer as nossas necessidades. Precisamos comer, precisamos vestir, precisamos morar. Então, nós precisamos satisfazer as necessidades de hoje, sim. Mas de uma forma que nós não comprometamos, do verbo comprometer, a capacidade das gerações futuras. Então, por exemplo, nós vamos hoje construir prédios, vamos fabricar carros, vamos construir casas, vamos construir celulares, tudo isso de que nós precisamos. Vamos sim fazer tudo isso e satisfazer as nossas necessidades presentes, mas de uma forma tal que a gente não comprometa as necessidades futuras. Então, por exemplo, vocês que têm filhos, vocês que têm netos, né? Quem tem filho, quem tem neto ou ainda vai ter neto, tem que pensar o seguinte: é preciso usar tudo que o meio ambiente oferece hoje, mas de forma tal que no futuro nós não tenhamos nenhum prejuízo. Ou seja, que o meu neto, o meu filho, eles não tenham prejuízo ambiental. Eles não sofram as consequências disso. É isso que o relatório Brundtland vem propondo. Mas, afinal de contas, quem que é esse tal de Brundtland? O que significa esse tal de Brundtland? Né? Baseado em que é esse Brundtland? É o nome de uma ex-primeira-ministra da Noruega, chamada Gro Harlem Brundtland. Que mulher fantástica esta mulher!
Jesus. Ela ganhou vários prêmios Nobel, principalmente química. Que mulher fantástica! Ela fez um relatório de mais ou menos 4.000 páginas. E o relatório dela foi chamado de Nosso Futuro Comum, ou Relatório Brundtland, em que ela deu todas as dicas para nós cuidarmos do meio ambiente. Nós não vamos ler tudo que ela escreveu. Eu coloquei na tela para vocês aqui algumas das coisas que ela colocou no relatório. Algumas, porque são 4.000 páginas. Ela sugeriu limitar o crescimento da população, cuidar da água, dos alimentos, cuidar da energia. Ela sugeriu preservar a biodiversidade, os ecossistemas. Ela sugeriu que nós diminuamos o consumo de energia, que nós utilizemos energias renováveis. Se hoje temos energia tirada do mar, energia tirada do sol, energia solar, tirada dos ventos, energia eólica, tudo isso foi sugestão dela, que nós procurássemos fontes alternativas de energia. Ela sugeriu que os países que não eram industrializados ainda, que quando fossem se industrializar, começassem com tecnologias ecológicas. Ela sugeriu controlar a urbanização, melhorar as moradias, as escolas, a saúde das pessoas. Essa mulher, enfim, foi uma mulher fantástica, tá? Bom, ela falou para usar novos materiais na construção, mandou redistribuir as zonas industriais e residenciais nas cidades. Ela mandou utilizar a fonte de energia solar, eólica, geotérmica que vem do centro da Terra. Foi ela que criou os R's que nós vimos na aula passada, aqueles R's que eu falei para vocês, né, que eu falei na aula passada com vocês. Aqueles R's que nós falamos, né, reciclagem, renovação de materiais, tudo aquilo foi ela que sugeriu. Reaproveitar materiais, reciclar materiais, consumir água e alimentos de forma racional, reduzir os produtos químicos utilizados na produção de alimentos. Bom, gente, eu acho que nós ficaríamos a noite toda, várias noites, falando sobre o relatório Brundtland, dessa ex-primeira-ministra da Noruega. Tá? Bom, depois o que nós fizemos? Fomos para o Rio de Janeiro e fomos participar da ECO 92, ou Rio 92. Tá? Foi a maior e a mais universal das conferências mundiais. 118 presidentes vieram aqui. 178 países. 178 países mandaram seus representantes aqui para o Rio de Janeiro. Foi chamado de Conferência de Meio Ambiente e Desenvolvimento. É a ECO 92. E falou da globalização das questões ambientais. Pela primeira vez, falou que tudo que acontece no meio ambiente tem uma repercussão global. Acontece no globo inteiro. Não somente naquele país, mas no globo inteiro. Olha que fantástico. Isso aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro. E de lá saiu um documento importante, que é a quarta questão da PS de vocês. Agenda 21. Você já deve ter ouvido falar na Agenda 21, né? A Agenda 21, também chamada de O Compromisso. O compromisso que os países assumiram. A Agenda 21. A Agenda 21 foi um documento com 40 capítulos, 800 páginas, falou de novo do conceito de sustentabilidade, falou sobre as novas formas de desenvolvimento. O que se discutiu na Agenda 21 no Rio de Janeiro? Sobre a questão da pobreza, os padrões de consumo,
falou sobre a situação da população mundial passando fome, sobre a saúde humana, principalmente da mulher, a necessidade de proteger a atmosfera. Falou-se na Rio 92, ou Eco 92, sobre os resíduos perigosos que existem para o meio ambiente. E se falou também da necessidade da conscientização ambiental, de fazer campanha nas escolas, nos meios de comunicação, para conscientizar o povo, para alertar o povo sobre a questão ambiental, para ensinar as pessoas a cuidar do meio ambiente. Essa foi a Rio 92, também chamado de Eco 92, tá? Bom, aí, meus amores, 5 anos depois, portanto, em 97, né? 92 foi a Rio 92, ou Eco 92. 5 anos depois, nós nos reunimos em Nova York, na sede da ONU, né, que a ONU tem a sede em Nova York, para nós fazermos a conferência Rio+5. Para quê? Porque precisava discutir aí. O que foi feito? Alguém colocou em prática o que a Eco 92 sugeriu? Precisava se discutir isso. Aí fomos lá e fizemos a Rio+5 em Nova York. E lá se chegou à seguinte conclusão: não adianta blá blá blá. Se nós não erradicarmos a pobreza e a fome, não adianta falar de meio ambiente. Então alguém falou assim, olha, então vamos para a África do Sul. Vamos para Joanesburgo, na África do Sul, falar sobre pobreza. Porque lá está no continente africano, que é o continente mais pobre do planeta. Mas antes de irmos para Joanesburgo, vamos primeiro para Kyoto, no Japão. Tá? Porque já estava marcado ir para Kyoto, né? Então vamos fazer agora o protocolo de Kyoto. Tá? Aqui está falando da Agenda 21, que não interessa a gente ler isso não. Fomos para Kyoto, no Japão, em 97, na mesma época da Rio+5, né? Que nós fomos para Nova York e depois fomos para o Japão, em Kyoto, no Japão, fazer o protocolo de Kyoto. Lá no Japão, o que foi falado? No Japão se falou o seguinte, que os países industrializados são os que mais destroem o meio ambiente. Tá? E os fenômenos que acontecem no país repercutem em todos os países. Então, se eu estiver poluindo o Japão, essa poluição, de alguma forma, vai atingir os outros países. Vai provocar, por exemplo, um aquecimento global. Vai aumentar a temperatura do planeta. Se eu destruo a Amazônia, por exemplo, a Amazônia, o que ela faz? Ela promove para o mundo uma coisa muito bacana, que é a umidade. Ela controla a temperatura do planeta através da umidade. Tá? E aí o que vai acontecer? Se eu destruo a Amazônia, eu acabo afetando o mundo inteiro. Então, lá em Kyoto se discutiu que todos os fenômenos ambientais, eles acontecem em cadeia. Tá? Bom, lá em Kyoto, o que se decidiu? Tem alguém com o áudio, com o microfone ligado. Lá em Kyoto, o que se decidiu? Primeiro, 160 nações assinaram o protocolo de Kyoto. Se só 55 países assinassem, já estava resolvido, ele ia valer. A União Europeia, né, que é formada por vários países, e o Japão, também assinaram. Os Estados Unidos assinaram apenas algumas partes do Kyoto, só algumas partes. Aquelas que não prejudicavam a eles. Somente aquilo que favorecia a eles, que eles assinaram, certo? Qual a alegação de os Estados Unidos não assinarem? Bom, a proposta era diminuir entre 2008 até 2012 as emissões de GEs. O que são GES?
gases de efeito estufa, ou gases que causam danos à natureza, como CO2. Qual que era a proposta? Todos os países que assinaram concordaram em reduzir até 5%, até chegar na época da década de 90, quando o ar era mais puro. Os Estados Unidos tinham que reduzir 8%, União Europeia 8%, Japão 6%, que são os maiores poluidores. Só que lá tinha uma cláusula falando que países que não eram ricos não precisavam assinar. É o caso da China. A China não era considerada um país rico, então ela não tinha que assinar. Não assinando, ela podia poluir à vontade. Aí os Estados Unidos não concordaram com isso, né? A gente acha que os Estados Unidos são um vilão, né? Realmente eles são vilões em muita coisa. Mas neste caso, eu concordo com eles. A China era o segundo maior poluidor do mundo. E ela não tinha que assinar o protocolo de Quioto, pelo fato de a China não ser um país desenvolvido na época. Pois bem, depois de toda a polêmica de Quioto, nós fomos para a cidade Joanesburgo, capital da África do Sul. Tá? Uma cidade lindíssima. Chegamos a Joanesburgo. O que foi combinado em Joanesburgo? Decidiu-se em Joanesburgo o seguinte: reduzir pela metade, até 2015, o número de pessoas que recebem menos de $1 por dia. Ou seja, diminuir a pobreza. Não adianta falar de meio ambiente tendo pessoas passando fome. E vamos cuidar da água, da energia, da saúde, da agricultura e da biodiversidade. Foi chamada de Rio +10, porque ela aconteceu praticamente 10 anos depois do Rio de Janeiro. Tá? Pois bem, aí, meus amores, deixa eu voltar aqui, passei adiantado. Uma das coisas que o Brasil assinou e que ele cumpre é que a Conferência de Joanesburgo, na África, para acabar com a pobreza, sugeriu a criação de bolsas, como a Bolsa Família. Não foi o Brasil quem criou a Bolsa Família. O Brasil colocou em prática o que a Conferência de Joanesburgo determinou. O Brasil colocou em prática. O governo da época era o Fernando Henrique Cardoso, certo? E ele tinha criado o Bolsa Escola. Bolsa Escola. Aí depois entrou o governo de esquerda, o governo do PT, aumentou as bolsas e transformou em Bolsa Família, juntando vários programas sociais num só. E o governo atual pretende aumentar mais ainda, criar a chamada Renda Brasil, né, que é uma Bolsa Família com valores maiores. Tá? É a proposta dele. Né? Isso porque se descobriu agora, com essa pandemia, a quantidade de pessoas miseráveis que existem no Brasil. O número é muito maior do que se supunha. Certo? Então, quando vocês ouvirem falar de Bolsa Família, Renda Brasil, ou Bolsa Escola do Fernando Henrique Cardoso, não é criação do Brasil. Tudo isso foi determinado pela Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável na África do Sul, tá? Chamada Cúpula da Pobreza. Bom, 20 anos depois, reunimos o Rio de Janeiro, em 2012, 193 países vieram e teve um documento final, o futuro que queremos. Mas falaram muito em desenvolvimento sustentável, mas nada ficou decidido. Ficou só no blá, blá, blá. Não criaram definições claras, não fizeram metas. A Rio+20 foi um fracasso. Enquanto a 92 foi um sucesso, a 2012 foi um verdadeiro fracasso, porque nós não fizemos um documento bem elaborado, não pusemos em prática até hoje. O documento se chama O Futuro que Queremos, e desse futuro não temos praticamente nada. Falaram que iam liberar 30 bilhões de dólares para preservar o meio ambiente em países pobres.
Até hoje, nem um centavo saiu dos países ricos. Falaram que o PNUMA ia ficar fortalecido. Não fortaleceram o PNUMA. Ele ficou com poderes limitados. Tá? A única coisa vantajosa que teve é que pessoas do mundo inteiro ficaram nas ruas no dia que teve esse Rio+20, falando de meio ambiente. Falaram mais sobre o que é sustentabilidade, olharam mais para as favelas, para a pobreza, falaram em erradicar a pobreza, falaram em qualidade de vida, colocaram o ser humano como centro das atenções. Tudo isso falou-se na Rio+20, mas em prática nada. Tá bom? Pois bem, meus queridos alunos, agora é o seguinte, nós terminamos essa parte.